onde não formamos. Mantenhas. Assalamu alaikum jama julɓe kuma ko bosta. Amisa drito. Alingi. Kaseke kameri yagu kin. Sibu mi de kumi. Surmenta o e kana kere. Abo de bukini no de ma. Sibu mi de kunos. Surmenta o e kana kere. Abo de abo ira tushke madishina. Kabule sing. Pujor sona balo tili fukanja e kichiga gine. Abo de bukini no de ma. Sibu mi de kunos. Surmenta o e kana kere. Aboso, Bom dia. la terrori maso. Cabo mi di kunos. Kil kunos i bima de oskurano bino. Abo de bukini no de ma. Sibu mi de kunos. Surmenta o e kana kere. Com licença. Para já, até magra gente escopidinha música. Bom, já me fala, já magra viaça. Abako pedir amizade, nunca estou a pedir amizade, quase, nunca estou a eles. Botei um cubinho na minha posta, vou falar preta. Jubinha messenger, caso manda mensagem, sim importante, sim importante. Vou falar preta. Se tenha pedido de amizade, se lugar tem, na Jubi. Yeah? Nunca estou a mensagem, nunca estou aqui pedidos de amizade, mas outros estão mandando depois até retirar. Nunca está percebendo, mas assim, não tem que lembrar como está outro gente, né? Tem 5.000 amigos, diz não próprio, diz que ela foi para uma semana, hoje conta consigo, hoje não conta como está nem conta, não semana vai ultrapassar, já Facebook diz de maneira de põe 15.000, 20.000, ok, para mas nunca se vê que aqui diferença, outro simplesmente tá ignora, vou por aí só vou tocar seguir, bom olha. Magnense, a nós não complicar, a sério. A voz todo se vai para base, que agora não chega para 20.000. Porque aqui não custa para vai. Não é mangas de novos seguidores, na garra se vos tudo, na garra se vos muito obrigado. Tio gente vai seguir em últimos tempos. Tio não, e fica aí na subção. A boca que seguir ainda, eu gosto de preta. Ou nisso, eu gosto de mim, minha pessoa de mim. Boca gosta, assim como eu gostaram de. Tudo bem. Mas eu gostaria que a preta da face, que é o capurina, a boca vira até, buba passeio, fala, perante um por esse preta que faz direto. Manga deles. E não gostou nada, mas eu não gosto. A gente está seguindo manga, gente, nunca tem nada que eles, pessoalmente, mas gostaria que a gente faça. Não está seguindo eles. Seguir, não tem que separar coisas. Mas, gente está ficando manda só um pedido de amizade, está falando vos como, está já ultrapassado, e que por chamar certo. Boy. Se falou hoje aquilo, eu pensei que vale a pena insistir, vai indo logo, buscar na seguir, já? Para mim, nunca está tirando ninguém, para ser ninguém. Nunca está tirando ninguém, para ser ninguém. Olha, gente na seguir, gente garante na seguir, não colegas na seguir, a mim na seguir, colegas. A mim nunca está pedindo colegas tirar o pum, não. Olha, gente na seguir, famosos e artistas, e que tudo está seguir, vai e calca seguir. Que lá que tem nada, a mim está seguir tudo eles. Já? Mas nós nunca está percebendo. E como outros também só preta vai ser tão amizade, nunca por isso é tão amizade, se falou já como está cheio, nunca por isso é tão, bota desculpa, me pensa, não compreende. Yeah. Como é que gosta? Boa, canhota, Feliciano, a mim que eu desmentinha, pontada, nunca chega a bissau ainda. Bom, me se desloca em osso, bom, me se postema, a mim coisa sútera. Rie, madrugada, toco já na atualiza, minha gente. Muito obrigado já agora para comentários aonde, para Jumba, para partilha, para gostos. Obrigado a vós tudo, obrigado. Yeah, boy. Ontem colega decidi
decidido assim na última hora logo a Bosco está lá, a Bosco tem que segurar, fica assim, olha. Enfim, mas corre tudo bem, muito obrigada a você, espero você tudo bem. Feliciano Pinto Canhota kuma, nunca vai vir direto e catar, não tô kuma, para falar feitor, Cherninho kuma, ele e tem grupo para levar chibatária, como nem se miste baigine, nem se reporta. Oh God. Deus. Como é que se reportaram? Para que não senta, ela não estuda, para que não senta para ele balguire. A mim, não uma conversa de Feliciano, não faz de mim. A partir de hoje, não uma conversa de Canhota, não fácil de mim. E passam-se restantes de minutos que não faltava. Não toma, não assim na base. Guiné-Bissau, Libran para ver como como tá cabral. Com Cherninho lá, Libran. Tem paciência. A mim coisa dura. A mim isso toca só sinta sentido. Já? Então se uma coisa dura, a mim eu não evita. Como não me de não evita não. Você vê. Porque para hoje aqui Cherninho lá, para isso, o pito de pomba. E marau. Rapaz fechado na Medina. Que outro galinha de granja que lá tocado só paca e cai lá. E desmaia. Que outro na pupachur no outro lado. Desmaiado correr falar não. Como lá. E vai como paga só, como aí. Como é pegar o cangote ali. Cherninho, a bom perigoso, que é na China que eu treino, né? Bom, nem quem como fala como na guerra que ele se vai treinar na China riba mais na jetam. Porque o cara se vira. Cherninho como engata rapada na cangote. Que outro galinha de granja, como aquilo tá vira, só jubi, só edita na cabeça, só tempo de guerra, só tá fim de morrer. Mas uma ratatouille na chora, chur no outro lado, como é que tá vira, tá fala. Que passo, como engatando ali na cangote, ali se no golo ali. Junda, Cherninho é bom perigoso. Menino que tá como agarrando. Esse praga de Tatanha. Esse praga de Dona Tatanha. Vai pedir Tatanha por onde? Ele é melhor coisa que eu tenho que fazer. Não sim, dá hora assim pro colega assim. Não. Mas Tatanha, melhor que pode Deus da vida longa, que saúde, toque chega 100 anos. É capaz tudo de inteira. Pedir que ela perdão, suca, pedir que ela perdão. Era Tatanha, não tem praga para o resto de vida. Bu geração não tem praga. Bu filho não tem praga. Bu netos, bisnetos não tem praga. Pede que não por onde? 100 anos. E que sem dinheiro. Como é puro pito de pomba. É fácil a funhale. Como a mama de bunda só cuidado. Você vê, está chamado zonas verdes. Que é assim, que é esse código, código militar. Mama de bunda, perna. Caos que tem carne dura. Ela está chamado zona verde. Como ela só que pisa. Como pinico que está sentando, ele faz na racha assim na cama. Como é vai ferreiro faz cama, com racha lá dentro lá. Não tem se na linha agora. A outra está de folga, a segunda-feira é folga sempre. Como bacia, como aqui bacia de nani, a garante que está bindicin lá na feira de bande agora. Baldo. Como aquilo que fincado lá. Como ela aqui está unha lá, funha lá. E água quente na banheira, para não vir a bar, ratatouille. Que outro como aqui fala? Galinha de granja, e fala como nós fomos despidos, nos mandaram despir a roupa, nos levavam para o palácio, nos meteram a cabeça entre as pernas, nos mandaram unir vômitos. Vistas que não vai só, mas tem paciência que não vai só, não vai na. Se vou comprar bilhete, vou anular, né? Vou anular porque calca está direito. Nós temos novela escrava Isaura. Nos bateram o corpo todo. Que outro comendo mostra pito? Dá, como é pulna pito de pomba, coronhada, ram. Não é que pito. Cherninho, botou um bocado na sua bubunda de arma. Não tem caca, cor da coronhada, tem aqui, caul. E Cherninho, eu vi? Abo,
localizando, se tenha pedido de amizade, você vai ter que começar pediu já não engraxou desde já, não tão gordo, pouco vinda chibatada, já, pouco vinda chibatada. Se tenha amizade, Cherninho, não sei como está jubim, se tenha amizade, bom, não pediu amizade, para começar já não batão gordo, você desde já, não começa batão gordo, cabanata falou na Cherninho sim, Cherninho sim, se tenha amizade, tem paciência. A mim, coitada, assim que acaba assim. Nunca tem mãe, nunca tem papai, nunca tem ira, nunca tem beira. Tá bom? Você tem amizade. Vou ter uma amiga ali. Sempre me falou ela. Vou ter uma amiga. Uma amiga. Bom, para não conseguir tão gordo, eu gosto. A mim não é tão gordo, não conta de colegas artifícios tudo. A não está como mal, não está como mal. Mas não crítica. Não crítica. Vai ver agora, vou ter uma lista negra. Então não conseguimos bater pediu. Para por isso que se essa só política, de política acaba Cherninho. A banda é feio. Dindim manculia. Cherninho é culia tale. Sai e mandara tala palácio to ata munkodomo. Alta munkodomo, suodomo. Carne de cabro domo. Wallahi, billahi jubi. Sada jabita. Es que ta fala sada jabita. Bonya me vou começar a morar aqui palácio toc. Borra essa bugar de sina aqui palácio toc. Yorobodo almasa da jabila. Ma jabita le. Wallahi billahi. A jabita. Menino ko takoba garandi. Ma vinca sinde ko Chernisto. Cherninho vede bu dominal bana pito. Bu disha boca que bu di dabanan Cherninho naki boca lá. Galinha de graxa que la pante fica só na rincão na conferência lá de imprensa e fica só na rincão não Cherninho cara bi agora todo alguém cumpriu o que hoje tá pensando Cherninho cara que fica assim e na juve como menino corredor leva na reia Deus está longe mas acabou mandar perante quem que pedir linha e desaparece só manda pedido de novo e desaparece como está man fala boa Tonilson beijo querido. Boa já é atrevido de Manelinho. Mas Manelinho que conhece esse lugar. Você bem disse que Silva ainda. Manelinho que conhece esse lugar. Gente cata burgunho. Abo Manelinho, buma rapaz na praça pública. Bo pul corrente, como arame. E arame farfado e farpado que está chamado. Nunca se bota desculpa. Bo pul bubi estil que pneu. Bo aga rapaz gasolina. Bo firma lá. Burris sin isqueiro para queimar se como o medo badeu se ninguém castava na buna queima cá moral que butene a bom Manelinho do bin chama do bin fala como buna vai parlamento buba conta que acaba bu fazer aquilo que de papiado lá no parlamento se em outros países Manelinho é hora buno já só na nasce quadrado me tiro na calabus bu sai botona me tiro mas na calabus para o resto de bu vida como é brincadeira que é brincadeira Guiné cansa barrada não cansa Guiné Manelinho. Você quer que não conta o Manelinho? Respeita a cabeça, respeita a família. Se a minha bodida afastava, a bodida desaparece na bocadinha, nem parece na rede social. Ali, não conta brincadeira de rede social, grava vídeo, põe na rede social. Não podia arcar com consequências, Manelinho. Porque não cana por dar a não li, não cortel de bater golpistas que bandido, não cata por dar ninguém. Botar não põe corpo por isso. O mama, firma ali, para bu entrar ali, botar por isso, botar que aguenta. Porque bu nadado. Bunada. Ali no li, grabajano, kaseke. No cameria go quinte. Manelina bosi jintes ku canhota própria tá fala canhota. Fica canhota bo desaparece. Sandra fala bodi se bobi no entra campo pito cu pito. E cana reconi vírgula. E a mim fala nada cana tem e nada que tem. E que lá só. Para não curir com boss. Manelina ali bui entrar na rede social. Buna arrependi que eu te disse uli. Abo kata burgunya, abo é criminoso, abo é bárbaro. Abo cal moral que butene do binda kin lição de moral. É outro também, zazamara cabeça ali de França, ali de Paris, ali de Foia, que nega trabalho como é quebra na escada, mas a boca que quebra. Você não tá comer dinheiro do Estado todo dia com sol na mansi. Mas abo quebra para vai trabalho, para vai buscar vida. 80% doentes. Você vê ontem que acaba papel tudo que me estava na caminho. Oi, para ver não vai trabalho. 80% tudo no corpo cabali. Busu tá menina, bu vai cala bus sai bu frustra, businta só manhara seguido. Ninga bom, conta o abo. Se cá com uma maneira que bu conte com essas tudo porque bu dinheiro.
ora que você tá bucoba, botare bo fala como buduense, pra gente ter pena de bo. Mas aquilo é camide. Mas suma minha tia liga onde de Inglaterra, como pra canso sanhamon, antanca na su sanhamon kubo. Porque se assim, nesse buba treina ba na China butiga, abo. Na cupi o bucana fiasi contra minjer ko cupiu. Não quero subestimar ninguém, né? Mas a boa assim, abo, zaza mara cabeça de foia na parece, abo. Abo mpuri nangu, abo na cupi una buna pensa como, buna pensa bola de meia que na cupido na campo de Guiné Bissau, ora que cupido ne acaba edita e torna centrado mas na cupi una mas na cupi o bucana fia. Budu do ordinária, vou falar com uma boa ordinária, vou tanja tal com uma boa ordinária, a boa malcriada, a boa que buca contra não quem que malcriada de que bo. Mas abo não contra aquele, se o contra que preta ficha, não contra com outro alguém, abo. Yeah? Mas abo não pode lá, se uma canha tia fala, pão pulo lá, não pode lá de deixa, não pera o vídeo, não sinta direito na pera o vídeo, não cana respondeu, né? Não cana respondeu, na bem parece, aliás, na tenta bem parece. Localização só não toma café, acabou prego, para não tomar não só café. Ali vou pedir toda desaparece, mas pega papel desaparece, bom, me chegou tomando pedido e que tem nenhum problema. Não entende? A gente botem paciência, que não ignorar pedido de canhota. Canhota como para não falar como pai por dano de ele que tem caudida. Não tá na conta boneca, homem. Não tá na abrir bolso de na coisa ali na campanha ali. Boneca, homem de nós. Boneca, homem de nós. Não tá pagado boca de aluguel. Como me não boca tem ele. Vou pagar não. Amigo, assim já, para vós, a minha cedo boca de aluguel, vou ter que pagar nenhum serviço. Yeah? Mas, Cherninho, tem paciência, e falta duas gente, e falta aqui outro chaminé andante de Portugal. Está lá e tem mais um som. Cherninho, tem paciência, acabou de despedir do serviço, acabou panta, tá bom? Acabou panta, para ver de coisas na rede social, que, não, e falta ainda para concluir o serviço, e cá está ainda feito, e cá está tudo concluído, tá bom? Que lá só. Menino que está com a bagarande. A minha boa melhor bubai de praga de minha grande na panhode. Ba pedir social vou pedir minha grande perdão. Vai Deus manda se mantampa sim, é que tá falando como corda que bunjuti na mato, ela que tá mara. Amiga tindi ou amiga. Yeah, ali na chama. Njobi foto, quem ka fica só na falei. Alô? Alô? Bom, ainda bem. Gasta naquilo. O tarra para corizão bateu linha, porque em casa se que cobra duro demais, que tá aproveita linha só para vir racha passar. Bateu linha. E a gente cá o caçadrito. Bisa o caçadrito, como minha dona lá na Johnny Bujugo falou como bicho chave machuti. Machuti passa. Cabeta via agora tudo é disso, olha. Yes, que tá da. A mim esse vídeo ali só para falar que é ninho como para ele livrar, porque em casa ainda aqui treina nele. Se ele já não gonca, se para isso tá gente tudo, engraçado tudo aqui galinha de granja aqui toca só assim que ela cai de desmaio, nem papel caput, nós somos despias, nos mandar meter a cabeça, não é que vou meter a cabeça, né? Não é que vou meter a cabeça entre as pernas. Não diga agora vou direto de carro. Calhar vou cana vir para me sentar para direto de carro. Não tem gente na pala preta. A mim boca tem que surpreender comigo porque você como a menina como está contra, não está contra. Ele sim, não está contra mim, contra a violência. Mas ele sim, não está contra. O burro ele mais cheninho, fim de rabo mais cheninho. E eles mão. Você como ali agora que não tem fia general, né? Ele sim com fia general, ele conta ontem nessa declaração como ele chefe. E na manda gente não obedece. Enquanto estava já canto bias na direto como que ela mistura humilha povo e entra na coisa só para humilhar povo de Guiné. E na do lei de com manda quem pode obedecer quem tem juízo. E aquilo aqui fala, a lei confirma, canto bias com papel aquilo. Canto bias com publica aquilo. Inúmeras vezes. Perdi conta de canto bias com conta como é só me entrar na coisa ali para humilhar povo. Ele mas não pode na face. E acaba. Aquilo só. A lei papel, aonde? Ele chefe, você vê chefe lá de como é chamado? Chefe de bande, chefe de como? Favela. Assim que eu falando aqui, chefe de bandas de favela. Eu sou chefe. Eu mando e a bobo obedece. Aquilo só. Bom, ali vou pedir do Tona Bai, mas ouço agora ninguém cana bem.
E tá entrando depois tá sai. E a gente espera você direito, vou tirar um agora cherninhozinho de como. É história na cabali, de minha parte, mas ora que bem hoje não cada coisa olha cada coisa cada bim podina. Bom dia para tudo, beijo já para tudo. O cada bim podina. Não me sei se como o corpo está se espalha santa com masiti com badodo sina juda o ikana juda alguém fala em el preto manda mesinho para Guiné. Não pode mandar sim, não pode mandar. Não pode mandar, aquilo que tem nenhum problema. Yo, não pode mandar. Também não consa obra, não consa comprar bloco você. E que lá só. Nada que tem aqui, nada que tem. E acabou de esquecer como dia 24 de outubro, na primeira dama na estou conosco na Paris, acabou de esquecer, quem pude vai também, não tem ainda tempo de não tirar tarde livre, não trabalha meio-dia, metade dia, não vai, o que com a primeira dama tem para falar, não receber o direito, a altura de uma primeira dama, porque ela é primeira dama legítima, cuidado, doutora Paula é uma primeira dama legítima, e que furta não. E karate não, se homem karate não, ok? Portanto, não vai não receber a altura como deve ser, já? Não vai não dar o que calor humano, não mostrar como não está que eles não e uma forma que não está na encorajar eles também, já? Para continuar, para seguir, não está etc. Agora, samba com handicap. A mim que se botar samba com handicap é coisa importância. Quem está dormindo com ganja e corre com ganja, para quem sabe que ganja e tabaco dira, sira ginne. Tabo, ginnola tabo. Kila ta fuma na ganja, soma quem gana fuma en casa que está dormir que ali corre que aquele chamine andante também, soma que outro lá de Portugal. Kila é capaz da importância, kila tipo de exigina. Ya. Nene badagi. Que cascalho com nene badagi. É nene badagi, agora não me sou com tobi, manca conhecer. Ele disse de raiz qualquer, erva, sei lá, para curar. Nem outros que não chamam cintura nunca conhecer, eles não me não são. Que coisa de não ter. Oi. Samba com handicap é que tem vida. Ela estava tirando foto de obra de carro seguinte, está falando como ela aqui está trabalhando. Está tirando fotos na rua de obra, como está montando ferro. Oh my goodness. Cosa tenne che ne so, cosa tenne rede social? E non rede social, no kata puri fica assim ali. Isso é bom com funinho. Mas que tenne rede social? Samba coisa na passa na rua de Portugal ou de Bélgica ali. E bawa a gente na obra e tirar fotos, ou foto que hoje na internet e poi come está trabalhando na obra. Ele homem duro, está trabalhando isso. Quem que pode enganar como está trabalhando samba coisa? Que? A bobo trabalha de domingos, coisas. Alguém não fala como a preta, em casa de que coisa de samba conja de cá. Fala samba conja de cá, e menino revoltado, está revoltado para ver como domingos que permite para ir aproximar dele. Graças não ajuda também, porque a mim põe boca ali na tambor. Põe boca na tambor para cada domingo, Simões Praia nunca permite a aproximação de que bandido. Então, se é rejeitado e tudo de aproximação, e que pude em contato com o Domingos Simões Pereira e que revolta com o Tenel, com ele disparata, senta quem quis samba conja, para Domingos vai seguir se consegue. Para sair na partido, para deixar partido, quem quis samba conja de cap? Quem? Bom, não entendo. Então, como é frustração, esses todos estão frustrados, esses aí para ignorar, me depois coisa ele, né, direto, né, ignorar, esses aí para ignorar, esses aí para esquecer. Para pôr lá no lixo, esses lixos lá de Guiné-Bissau, esses para botar aqui baleta garante de bairro militar. Bom, e que lá só. Ali eu trago um pedilinho. Bom, e cai, pronto. Se sumir não entrar ou está com vergonha depois, tudo bem. É que problema. E que aqui problema que está ali, né, gente? Esses aí para ignorar, esses aí coisas que é contado, vai que como é que civil, mas subo montrous, né, que tá. Samba conjang tá como é bali como é lá. Enquanto desde o início, antes de descobrir o Licuma, Samba Conja está fazendo a campanha dos dias. E está bem de dia, leste, e vira com a camisola domingo Simões Pereira, depois de ter visto de zemar a cabeça e entra. Ele que menino mandado de Dona Flor, seus dois maridos.
na leste, enquanto a bosquila tudo. Tem na visita, que você mara a cabeça vai lá na capa, tudo, enquanto a bosquila. E para ver Facebook, bloqueia aqui na página, mamanga de boa já. Enquanto a bosquila tudo, começa a me com dica de confiança. E na aperto domingo, Simões Pereira. Graças a Deus, janeiro, domingo, Simões Pereira. Houve não consigo, houve não grito. Até no dinto, já na aproximar, não chama atenção. Ela acabou aproximar, se escabali. Moça, a minha cata papel tio. Depois em papel um tema, que nunca gosta de riba la mais. E acaba já isso não com publicar um curso publicar. E acaba, um camba já na outra, assim que não funciona. Boy, samba conha frustra gosta. Litera branco, tem não que por isso, volante servo vai buscar vida. Chega assim, sinta como. Ali vou perigo desaparece mais. Vou pedir tudo desaparece, já. Vou tentar de novo, se ainda vou estar interessado. Vou poder tentar de novo, vou entrar, vou dar fala, mas bem para mim falar a tudo. Se a minha, poderia pedir, abo com que outro lá, poderia pedir, sobretudo, abo, pedir me grande desculpa, pedir me grande desculpa, porque aqui mantam para que eu iria assim na bucosta, que eu gravada, que chicote. Que lá é como nós se mande cherninho de, que lá é mande Deus. Que lá é mande Deus com carne na cherninho, o seguinte. E mande Deus. Garani kata covado. Que lá é no dona, não. Ah? Garani kata covado. Vai vou pedir que ela desculpa, que ela que não valeu, nada que tem. Nada que tem, vou ter que convencer não como. Domingos Simões Pereira e o presidente. Engenheiro Domingos Simões Pereira e ganha legitimamente na urna. Elegido para esse povo. E ganha presidenciais. Que ela tem que civilizar, sabe, bolso, e que sabe, bolso, Guiné que tem presidente ainda. Guiné-Bissau que tem presidente ainda. E que tem? Presidente da República de Guiné-Bissau e Domingos Simões Pereira. Espera repetir. Engenheiro Domingos Simões Pereira, ele que é presidente da República de Guiné-Bissau. Dona Paula, doutora Paula Pereira, ela que é primeira dama oficial, legítimo. Minha gente. Botei com seta naquela, bom mistério, boca mistério lá, bom com a bim, mas como não? Veja, que bicho que tá, que rato garante que tá fruta, e entra na cova, depois botar pulo cana, depois está sair, tá tira tudo para fora. Boa noite. Botei com fascina naquela, suma que rato garante, vou tirar tudo que vou furtar, vou vir sentar na rede social, vou contar. Abas que não contar. E que tá passando que o meu amigo Baltazar fala. Doutora Paula Pereira compra pipocas com Coca-Cola, bucinta, bujubi filme. Já, Jigindor, Neuza Cunha, muito obrigada. Jigindor. A boca na chamang, nunca por tissu na linha, porque boca tem nem foto na perfil, nome muito esquisito, nunca na tissu na linha, por bim birracha. Essa naquela cara. Sente isso, minha culpa. Põe burrosto, bubi. Já. Bucinta, bujubi, porque filme com sana. Amang comece follow. Abe comece a ler. Amantra comece. Abang comece follow. Abita comece lalali. Ya? E que lá só. Se Coca-Cola acabou com pipocas tomando, não cotiza. Jigindorana, obrigado, Ana Barreto. Já, ainda bem, graças a Deus, Barreto, e por lembra, família Barreto, minha condolência, já vou tudo, você ali, nesse medo, tudo oranta de esqueci, tudo que eles que tem na bachura, até fulô que tem na bachura, não esqueci, direto, não está de esqueci. Você tem condolências, já, embora andava já vou tudo condolências, e não estou a repetir mais, disfrutado, vou tudo, no momento ali, você tem condolências, tá bom? E uma vez em canhota, falei, tem churro, canhota, também, minha condolências, tá bem? Ok, uma vez estudo é madrugada ali. E que aqui problema? Mas outro não pediu linha, pera, experimenta. Não, malmus, espera, de que ela paga uma lá, que é o nome ali. Sem foto, sem nada, sistema só bloqueio, nada que tem. E que lá que está ali? E a gente que está ali não faz força, não vai ouvir primeira dama, Jigindor, sim. Não houve primeira dama, não houve que tem para falar, não pode falar bolsa, não pode ter força, com coragem, não continuar, não é que nós temos, não continua firme. E também para parabenizar, Sana Cante, Armando, nunca lembra mantenha, que está fazendo direito, gosta de direito de Armando, gosta de dessa maneira, como é que está fazendo direito, gosta desse trabalho, de Armando lá, Armando Barbosa, e sobretudo que mulheres que estavam lá, mulheres estavam lá na espera, na roupa muçulmana, tudo que vai para Bandisalão. Bandisalão cercaram no hotel lá,
E chamado a atenção como na Tivoli Hotel não conhece direito, porque não hospedava lá, certo? Que de Lisboa lá mesmo, lá na Avenida da Liberdade. E chamado a atenção como para mim, bater incômodo, hóspedes, é que me estou olhando, mas é que me estou olhando, claro, de uma forma já mais diplomática, quase de to, mas e chamado a atenção, porque que outro gente como ela não se sente incomodado. Então, é bem com o rabo entre as pernas, como a comitiva, sua dele lá na rua, lá tudo, na vira, já como a tirar foto. Uma manga de gente, não gente que vai, né, para bandido. Outros estavam muito preocupados com seu rosto, que não é nada. E a no mundo atual, desse dentro da casa, se você tomar cuidado, alguém passa lá na rua e não filma que é muito normal no mundo atual que nós estamos. Então, você tem que preocupar com aquilo, você faz bom trabalho, você está de parabéns a você tudo, que teve coragem, com valentia, de vai firmar para bandidos, golpistas, que a palavra de ordem que você não usa, se sacou golpista, você faz muito bem. Ele é golpista, e aquilo não que tem que ser. Nesse tipo de coisa, se acaba de pena, você usa insultos. Insultos não, acabou com mal, porque você está numa marcha, você vai protestar, na verdade, e acabou com mal. Você mantição de que você está golpista, bandido, assaltante de poder, que que bom miste. Mas vou fazer bom trabalho, vou estar de parabéns, vou estar firme, uma de mulheres, lá estou com contente, mais do que homem, mas aqui o homem está amigo, vai. Está tudo de parabéns. Vou estar de parabéns, já? E que o número comporta, vai muito pouco, mas vou barulho ouvido, porque a os não viva no noticiário de RTP África, de fundo, hoje bandisalão na papel, e tá para ouvir grito de não gente lá ao fundo, onde ele chamar de golpista. E tá para ouvir, então vou fazer muito bom trabalho. Não continua na luta, não continua, não cana racua. Não cana racua na luta ali, e a nós não acabamos, mas nós está com o bolso, mas com o poder hoje na diretos de Sanam, partilhar eles tudo, desde o primeiro Salvero, 2, 3, terceiro dia, enfim, o quarto dia, lembra, partilhei eles tudo, nós está com o bolso. Estava no trabalho, estava no trabalho, podia andar com o telefone, mantém no telefone na bolsa, cada esquina com curvação, tira rápido, manda coração, que é tipo um taco alantagem na mão lá. Ok, na manda só na partilha, comenta rápido, um torno no telefone na bolsa, assim sucessivamente. Você vê sempre como nós estamos com vós, para encorajar vós, na tudo, trabalho que vamos fazer, na tudo, atividade, na tudo, é luta. Não, nós estamos com vós. Se nós estamos lá, não vai lá, mas nós estamos com vós, que lá que tem nem dúvida. E que tem nem dúvida. Então, acabou arrependido. O que é que você está a fazer? Porque amanhã não cuide bom fruto. O que é que não luta para ela? E cada dá no resultado, mas amanhã não dá. Então, para que ela não manter firme e confiante, no trabalho, não sei como nós estamos no bom caminho. Que não disse ninguém enganando. Nós estamos no bom caminho, não luta para bem. Ok? Não luta para resgatar aqui o país. Yeah? Que lá não luta para ela, então de maneira que acabou arrependido. Tudo que eles começam a juntar com nós, menos que eles não conseguem ali na rede social, uma com a Beatriz na coisa, como para recuperar barata tudo. Fala nunca, que elas nunca. Se você minha opinião é grupos, esses jimis, barata tudo, galinha de granja, esses assim tudo, esses nunca, para ficar lá, não tem nada contra eles, mas para ficar lá. Boy, est-ce que na papel alguém manda mensagem preta, fiche, mandou pedido de amizade? Esse que é o problema. E assim, como nega, não. Mas não ultrapassa o limite de amigos. E que ela só, vou seguir que custa nada. Vou gostar de um coisa com preta, porque a mim se manda partilhar manga de coisa que bota rina no toque, que é a natureza. Bota gosto. E que custa nada, buda gosto. Que lá que custa nada, nunca cobra ninguém que fala nada. E é brincadeira, dá gosto. Mas não, se não está de lá e vai procurar na mensagem. A mim que tem tempo de jumbai na mensagem, minha gente. Com todo respeito, com todo consideração, mas a mim que tem tempo de jumbai. A mim está publica mangas e coisas. Vai lá arriba atrás um bocado para ver a mensagem encontra. Yeah? Não está publica manga de coisas. Mas manga de bias, nunca tem tempo de riba. Não vindo de tempo em tempo, pensa, vou perceber aquilo, dia ou dois, ou cinco, minuto, vai casar, um comentário rápido, não na finca mais telefone, assim sucessivamente. Mas não está comentando coisas na minha página. Gente estava procurando na privê. Para Jumbai, e Canadá, minha gente, não tem que compreender que lá, e Canadá, simple, lá que não é Jumbai, lá, e Kabbalah. Assim que a minha funciona, e Kabbalah. Seja quem for, ou de que na trata dele, que importa. Não Jumbai lá, e Kabbalah. Na privada e Canadá, na privada e mais para ver coisas sérias. Você vê coisas tão de coisas assim também. Nunca gosta também. Nunca gosta. Logo então, o outro nunca está respondiendo, porque nunca gosta. Nunca está funcionando assim.
Yeah? E esse que está ali, para encorajar todos os filhos de Guiné, para falar boas como é luta na continuar, não vai, se não a gente, soma que vai sanar fácil lá na Lisboa. Não ponta. Manga de gente, por aí para junta, para apoiar. Mas compreende, gente tem medo, manga gente tem medo de olhado, de estar lá. Mas um coisa aqui, verdade, na conta voz. Bona fala preta, lanta mais. Não, não tem nada a ver. Cada quem pode pensar de maneira que me cada quem é livre de pensar de maneira que me. Mas é guerra ali. Se bom nota, só a nós filhos de coitado que tá lá. A nós filhos de coitado, a nós coitado, a nós só que tá lá. Que outros capo de olhado. Eles é que tá bem tipo musical. Mas a hora que o terra bem passar direito, eles e primeiro que na Roma cargo para vai bisa para matina sabura. Para próxima. A nós coitado que vai ler, a nós que vai tudo cal, a nós coitado, suma missim preta, a nós que vai na tudo cal. Que gentes ditos, eles que gentes que se vê de praça de Bissau. Praça de Bissau é de nós tudo. Ora que não fala praça de Bissau, não fala de nós tudo, não fala bairro de Bissau, não fala de nós tudo. Mas tem que outro gentes de tamanco, ou de sapato fino, que elas que vai nem tipos de cal. É que vai em marcha, é triste. Ali em outras partes do mundo, botou olhando em gente com fato e gravata, sai na rua para ir marcha, custa bem na sua casa. Gente rico, que tem tudo, que tem bom trabalho, é pega ser pasta de trabalho, que ser bicicleta, suma ali, que ser fato que gravata para fazer parte, para juntar com o povo. Mas na Guiné que funciona assim. Ora que marcha é chamado a nós que está bem, ora que o cão não está direito, que gente que está bem, eles que está passando adiante. Mas tudo em Canadá, não luta para não cabeça. Não luta para aqueles que estão lá, que não desiste. Que não desiste. A nós que está falando, não que nada. A nós que forma. A nós que licencia. A nós que doutoros, que doutoras. A nós que está bem em marcha. A nós, em maioria, que está bem em marcha. Gente nega, é cana bem. Filhos de gente nega, é cana bem. Porque eles é que está parse, é que puri parse. Mas não que puri juntar aqueles, mas é pura verdade. É que puri juntar com nós, é que puri a nós. Soma ali na rede social, assim, tá que está falando. A nós de baixo nível, a nós que está ali. Ei, assim que está falando, que nem mentira que não conta vos. A nós que está ali. Mas a hora de comer, boa tá lembra tão como a nós que vai, a nós que está ali, a nós que faz bona comer. A nós que faz bona baripaja, bona dar kiko, bona dar falar do bato, tomar café. E é nós também. Porque agora que falar do sabor, mal arrumado de saura, mas ok, não diz isso, é triste e lamentável. Ora que tem coisa suma, não adere, não vai, não ajuda, não irmãos. Que lá cana tirar nada. Que lá cana tirar nada, você não contribui para ajudar o país. E que só sentar na sofá. Sentar na casa, botar de rede social. Mas bom história, bom cana ajudar, mas bom história, que não faz na rede social. Bom história não atividades. Bom história não apoia coisas. Eles e gente que mata jubino, eles gente que mata seguindo, não. Mas eles estão que tá riba, é chamado de nome, é chamado de que outro nome lá. Não pensa como é que chega de momento de não dizer aquilo tudo. Esse momento de não unir. A Bosco acha como a Bosco se bitiu, a Bosco tem que bem para daqueles que se bitiu, mais força vou juntar aqueles. Acabou de esquecer como. Você bitiu, boca se bitiu, no restamento lá na chão. Lá que tem quem se bitiu, quem se bitiu. Que lá que tem? Lá na Johnson. Lá que não para nele tudo. É homens que não tem ali tudo lá na Johnson. Yeah? Então, a vossa Canadá, a nossa Canadá, não juntar, não lutar para libertar aqui país. Acabou disso só para que gente de camada, vai guerra. Só que botar fazer. Acabou disso aqui gente com menos lei, vai guerra. A vossa sinta. Fica justo. Mas enfim. Ok. É que lá não tem para falar boas, para mim falar Cherninho como país sano, país sofrer, e a nós também oficialmente para contar como não toma palavra de Feliciano Canhota, não fazer de mim, estar 5 minutos, não gana vai guiné, porque em caminho para Cherninho vai para o tema, tá bom? E que lá você, bom, na lá então vai fazer a compra, aos está de folga. Infelizmente, Elizabeth, mas é verdade, é verdade, e sabe alguém que sabe alguém, é verdade. É verdade, se marcha chamada, nós quando vai, nós doentes, coitados, não mame, não vai, filhos de bajintons, baquinho, tudo sinta.
Abos boca mais ninguém. Boca mais ninguém, botem com pique na boca, cabeça, hora que sabura tem a bosca na vai chupar. Mas hora que vão chupar de lipa diante, bota lembrar de nós que vai de chuva na Genebra. Bota lembrar de nós que vai que vai para Bruxelas. Bota lembrar de nós que vai Portugal, duas vias. Afonso do Henrique, perdão, com mais Rossio. Bota lembrar de as marchas últimas para bandido golpista de Sissoko. Yeah? Bota lembrar como que coitados que vai que nem boca considerado tudo bem que bom chupa, sabe? Vou lembrar de nós. Vou lembrar de nós. Vou lembrar de nós. País fica na boa, país fica incutido dentro do bom cérebro. Que coitados, vão comer na custa de coitados, a nós que estava em marcha. Não, gente, botem que se bique lá. Botem que se bique lá, bobai, boi junta com nós, seja a boquinho como cedo. A boi doutor, a boi engenheiro, a boi que outro lá. Não respeita vos tudo. Yeah? Então, mas vou lembrar como o que vou fazer para o povo, vou estar fácil para o povo, então o povo lá não coisa, vou juntar com nós, vou ajudar, assim que ela está encorajando, mas se uma boa dia para o Dr. Rui, por exemplo, esse é um exemplo que nada, então vai juntar na marcha, Dr. Rui, primeiro viagem com o na marcha, o na casa se vai lembrar na Rússia, marcha de Quinha Tia, que fala desculpa, é capa mal, que fala Zomav, rua, Zomav, nunca se vai lembrar, minha grande, tia Kumba, está doente, está na Portugal, há melhores, Murantine, um olha doutor Rui lá, contente, então a que acabai para baixo juntar com nós, a que acabai para baixo juntar com nós, bom mais doutor Rui, bom mais outras figuras que está lá, não, e tem gente que está lá, é aquela boca, é que se vira aqui, é mantina anonimato, mas está lá, esta lá que acaba de pena, não chama seu nome ali, que a Angel já está falando, Preta Jackson, como Antônio Costa, primeiro-ministro de Portugal, falaram com a comunidade guinense na Portugal e comunidade com mais né, coronavírus no Portugal. Com certeza é mentira. Claro que é mentira, Anja. E mentira aqui não contei para tentar difamar, porque ele está já farto, ele e passa tanto vergonha, ele com se comitiva, com se cúpulas, né? E passa tanto vergonha, tanta humilhação de pupa ali na Europa ali. E que lá que o tem que falar aquilo para poder difamar, para poder fazer que elas acreditam como e assim para poder que essa é uma tentativa de para impedir marchas, para poder impedir marchas que estão a fazer. E que lá só, Angélica, nada, essa é uma estratégia que está a tentar usar para jubir-se contra o Estado português na tua gente vai em marcha. Mas a boca pode fazer aquilo, a boca pode, liga a Guiné-Bissau. Boa já na coisa, direto com o Sanafa, assim, na coisa, já vai para Bapupa. Polícias tudo não, para não entrar, tudo não entra, está apontando na polícias próprias, se vê como está lá para cumprir ordens de chefe, de Estado, de que, está apontando, a boi deles, passa, que lá que passa lá. E houve um rapaz, e teve um rapaz lá que toma altiflante, como é que chama aqui, que turbina de ratatouille, trombeta. E que ela estava, que ela pirri cabeça, olha, porque era injustiça, não injustiçado lá na Lisboa, é cadixano para entrar. Mas se a bobo falar com a bobina, não encontrar com a comunidade. Como que tarde era tarde para a comunidade guinense residente na Portugal. Mas que entra comunidade guinense tudo. E entra minoria, né, que são os seguintes, e parado, e puro cancela na estrada, bota apontado, a boiquim, a boi dele, e passa. A nós que vai para Bapupal, é tudo, porque tem a informação, é contado tudo parte como a nós gentes, vai não para Bapupal, é tudo não entra. Então, porque foi justo, por ele disse, nessa democracia, ali que a Guiné-Bissau, ali a Europa, bom, continua pupado. A voz não continua pupado. A minha faz parte de gente que não pupa voz, a minha pera voz para ali, lado para ali. Por para de ter treino tudo, se a minha cata papia. Documentos tudo para finca não na pera voz nem lado para ali, só se se vina, mas aquilo é impossível. E tudo como a gente cá entra, basana tudo como é cá entra, para ver como ele se quer dizer mara a cabeça. Foi uma vergonha. Que ato que vou fazer, um ato vergonhoso para Portugal. E vergonhoso para o governo português, para o Estado português, e foi uma vergonha. Vou discriminar que gente que estava lá na luta pela verdade, na luta para resgatar a democracia na Guiné-Bissau, na luta para firmar a lei na Guiné-Bissau.
vou descartar gente que está de lado de verdade, você é gente que está de lado de mentira, que não apoia golpe para entrar. Minha gente, de Guiné Caba. Se você apoia por isso, se não apoia por isso, de Guiné Caba. E que lá que passa? Quem com dúvida de que é que na papia, ela direitos de sanam partilhar na minha página, ontem, salveram, outro dia, está lá tudo partilhado. Desde a primeira parte, segunda, terceira, conforme um olha, só se que can olha. Ah? Boto de gente, minha preocupação, estava muito preocupado para que alguém bem tenta furar coisa e passa para ir dar na confusão. Aquela que deixa me preocupado, fica na pedinte como para ter paciência, para calma, corpo quente como ainda que na trabalho um capo de corpo quente. Então fala, será que se a mim que estava na própria encana bem misti fura na linha para vai me para polícia cupinha na lá e acaba com bias para história acaba porque que tudo bem na pensa porque me que consiga temperamento me que consiga cabeça nunca se na conseguir conte que injustiça que fazido porque não foi injustiçado para polícias portugueses estava lá claro. Está na direto, bono obi. A boi dizer mara cabeça o maro se sacou embalo. Entra. A boi se de domingos. Bocana vai. Toque na acusa na nojinte como aquelas binam para fazer marcha lá. Sana fala ele não. Ah não cabin fazer marcha. Não fazer baje aqui, não fazer lá no hotel, não fazer baje aqui dias atrás no aeroporto, não fazer. A nossa comunidade não tem direito e não direito de não vir mate. Lá quando não fala mais, se como que tipos de coisas acontecem, não tá fica assim, não fala não, eu desisto. Que desisto quando tá falando, eu desisto. Nunca tá falando como não desiste não. De maneira de papel. Pode. Naquele país, naquele mundo, quer dizer, gosta a mim, tipo, se alguém nem momento aqui dentro estava tão frágil, se alguém falar como, Zé Mara cabeça compra aqui gente, não acredita. Não acreditava. Mas o Babi ao fundo, vai pensar assim como, não, mas que elas fazem? E que é justo que gente está processado. A mim acha como é que gente, que policiais que estavam lá, ou seja, quem for que daqui ordem, que ele assim tem que vai queixar dele. Reclamação tem que fazer, o que tem que fazer um cacife. Porque aquela é a democracia. O que é que passa na Portugal é a democracia. Ali vou pedir, falando também com papel, vou pedir sair, ok. É grave, se não quer entrar também, é problema, para ver na saída não. Ok? E que lá só comigo fala pobre que né como, cada quem está na cuide, que aqui sumia. Boa, já posto como fazer ratatouille, que aqui falava não, coisa de rádio, que aqui falava não, coisa de sute de no deputado marciano indi, que aqui fala de indinho, que aqui fala mais de quem, já jovem lá também, que o cubano filmava, boa, e falar com uma que consumir com o toco de para fim, vou desculpar para fim de cadeira, para meter pé na cadeira, lá ele como toma, e ele como toma só, depois se empanhou perto do mina burro, mas fim de cadeira, a mim tanga se vai treinando na China, um campanha na pé, mas ok, a outra era ver com o sobrinho. Não papel, estava na telefone, falei, vou deixar esse rede social. Quem mandou mandar essa boca? Mas só quem manda boca, cara, brincadeira. Acabou de não release. Não dá para pensar, né? Acabou de esquecer. Ora, não me encontra, aquilo é outra história. Yeah. E esse que problema que está ali? E esse que problema? Não apoia um outro, botem paciência. Se você puder, que custa nada, buba apoia o irmão. Nem se você passa adiante, só o fato de como você está lá. E bom, só favor, manda boca no mundo. É rede social. Já era no Facebook. Bom, Facebook. Se tem algo que nem se mistica aquele é Facebook. Porque antigamente, assim que está fazendo mucur, ninguém gatou eles. Mas agora com rede social. Quem está filmando só e lança. Nada que tem. Nada que tem. Já era no Facebook. Thank you, Facebook. Obrigado, Facebook. Amigo, amigo, porque eu bloqueei minha conta. Eu desativei duas contas. Duas não. Agora 6 contas. Ok? Mas, ok. Tudo bem. Trabalho tem Guiné-Bissau, trabalho tem, não fala boss, acabou vai férias porque gosto como a luva tá raptação na sucuro, luva tá raptação na sucuro, já, é que lá só. Bom, para mim bem disso, a voz que entregou, simplesmente está já na reta final, na sair, para fazer minha vida, para você hoje é dia de folga,
iria que tá aproveita fazer boa compracinho, boa coisinho. Não aproveita para não falar no líder carismático domingo se mostra como para que curi boca de samba conja nem para que eu binan tudo que binan que cena de conversa de samba conja para pular de lado lá e sigue se convicção e firma nem que firma só aqui fala, ok? Exatamente, Elizabeth, sana cante com tudo que eles custaram, que eles merecem. Merece um grande aplauso, não tem muito. Não contenta, nós tudo. Yeah? Para Deus continuar a proteger você, dá vos tudo, longa vida com saúde, para não matar sabura de que terra. Se não, para não filhos um dia, matar, porque não vai com orgulho. Nós estamos muito orgulhosos de vós, vou mostrar valentia, vou mostrar patriotismo, né? Vou ficar horas e horas e horas, vou entender. Não contente tio com vós, não contente mesmo tio com vós. Não tem unha tia, tudo que eu está matando, com esse nome. Vieira, tudo que a tia está. Ora, como a gente está contente, ainda fala, anca mati, mas a tia uma já na Suíça, na primeira linha, uma já na fotografias com o Carlos Santiago, partilha com tudo, já sempre na linha de frente, sim senhor, hoje vai Portugal, não contra no aeroporto, mas cara, tudo que a tia também, tudo que a tia não, Vieira. Ora, como a gente está contente, não está contente, está pensando que mami custa lo, eu a tia só fala, tia na juba direto, boy, que minha gente. E esse que problema custa ali? E esse que problema, tanto jovem que está na Terra Branca, como que não está dizendo, gente que mata vai não garante, não sei como nós não tem ocupação, nós não está trabalhar, embora os últimos marchas meio complicado, e como não percebi, não percebi, e coisas que programado, e também vindo dizer, mas a cabeça não avisava como é que a bem queria, não avisava na posto que o Sana estava na fazer na início, antes de que ela saísse, né? Vai lá comentário, não fala Sana, Zé Mara a cabeça altera viagem. E cana bem dia 8, mas não pensa como infelizmente fica olhado. Então, manga de gente pronto. E cá tudo coisa meio que está confia, mas não fala, manga de coisas caminho, tá falando que é que não se vi. E que é que não tem informação, e que é que não se vi na dela, não está falando na sua toa, não. Olha. Então, de maneira que mais de 50% de que caminho está falando, sempre está sendo certo. Enquanto estava como é cana bimba queria. E cana bimba queria. Agora, se publicá-lo ou não, na minha página, não cana lembra, mas vai na post, não lembra de sanar cante, tipo dia 1 ou 2, ok? Comentário, conta, fala sanar cante e altera dia. Ou, e cana bim que dia 8, ou ainda bim outro via, que a informação que não tem, né? E na fura caminho de base, calça bim aeroporto, me fala, mas dia 8 e cana bim. Dito e feito, então manga a gente pediu livre dia 8, pronto, e bim malandro com bim, porque como é na cura de nós gente. O acabou cure, mas é que na pera não na guia, assim quando não está pera boss na terra branca, que lá para ficar clara, não na pera boss na diáspora também. E que lá, se vamos não continua nem pera, todo mundo estava aí. Mas bom na pera não na pera boss na todo país que nós está, que nem se está ali, não na pera boss, só se que cobardes que cana vai. A mim preta ali dia que vou pôr pele para, só assim que se bilna. Só assim que se bilna. Mas aquilo agora nasceu impossível para se bil. Aquilo já não agora boba já não ser, boba chama a polícia, vou contar a polícia para ir barrar. Mas aquilo agora é bom assim como litera de justiça. Ela falou para barrar para quê? Ela apontou. Não é prova. Toda acusação que eu vou fazer na ponta, não é prova. É assim que está funcionando. Não, liga aqui na Bissau. Ela não para ligar aqui na Bissau, não. Já? E aquilo é só que está. Não tem que unir, não luta que a gente tem paciência. Cada país que a gente vai mostrar eles o descontentamento, que é crime. Que é crime, a gente tem medo, para ver a gente está mal informado. A gente entende como você vai em marcha, você vai a pupa, e não paga consequência. Mas aquilo, e cá assim, a gente, e cá assim. E eu cheguei à Inglaterra, vou para peles porque eles ficam legal. Eles baila para via de arma. Eles são golpistas, tem que lá todo mundo trabalhando como eles são golpistas. Enquanto estão eles são golpistas, assaltantes de poder, calabantes, invasores. Mas vamos matar. Dom ali assim lá como se não arresta tudo, não vira palitera, sabe? Tudo está na mão de Deus, sabe? Cadê Deus, amigo? Cadê Deus? Ninguém quer Deus. Se pali que não arrestá-lo, lá que não arrestar, tudo está na mão de Deus. Se a botan de que você não arresta a vida, tudo, lá arresta lá, botan que se vê. Mas não que se vê que lá.
No kasi bisedo tare nona vai ninguém ka puri tuji no vai kine. Es tudo coi nona papel e brincadeira, vou ter que ter um bocado de senso de humor também e brincadeira, mas que verdade também. Ao mesmo tempo verdade. Não é que não há para né. Não é que não há para. Embora a mim a favor. A mim está a favor. Se não é inimigo, me se também dia que o querinho chapan e fim de rabo também vai falar está a favor. A mim a favor sim de que o querinho faz. A mim a favor sim de que o querinho faz que ratatouille. Que o querinho faz com galinha de granja. E falta mais duas. A mim a favor sim na continua a favor ninguém na falar com bom, não vai para outra parte. Se não vai jubim assim que a mim a favor de que o querinho faz com ratatouille. Fim de rabo drito. Fim de rabo. Macho bu companheiro com sotal. Querninho. Querninho, sinho, com pilau. Hã? Querninho, buril mas. Buril mas, o misina mandou mantam para cera. Fim de rabo, tô aqui, misa. Querninho. Sotal. A mim é minha, se mas o panho só no sutão, no cupi. Minha, que lá mais rápido não próprio. Mas esses, calabantes, bandidos, delinquentes, negadores de escola. Ah? Fim deles rabo direito, burem neles. Nada que tem. Qual que é o problema? Eu me contente não vai, não contente, mas não estou não contente, todo mundo vai a fim deles rabo isso. Só deles. E que lá? Mas eles que põe. E que eles que sumem. Eles que não cuidem. Qual que é o problema? Qual que é o problema? O sumir o cuide. O labra palha, o sumir a palha, o comer. E que lá só? E que lá? Fim de. Alô, mana. Como é que está bonita? Não está bem obrigada, Preta. Não ouvi lunho. Não ouvi o lunho. Não ouvi lunho. Agora já está bom, Ah, ok. Não está bem obrigada. Ok, como é que coisas vai? Como é de segunda-feira? Não descansa? É, segunda-feira, alguém está na casa. Ok, o que é que eu tenho para falar? Aí, corta. Pronto, minha carga está na cababa já. E esse que é o problema? Eu não tenho que fingir, a minha preta não tem do rosto, nem nunca engana tem toco no tamore. E sabe, boy, que sabe, eu vou preta padir está já não existe. Portanto, molidura de lagarto, catatu de canoa passa. Findir carreira, Cherninho, bombardear na. Buril mas. Abute. Nila fitambe ma ko ila. Abute. Yake kunna de. Yake. Amo is Chernobari. Awa iko mo Chernobari. Honno mi no faala ma andude yon suka gorko nani. Si ano faala mi wallay ma nani. Mi jonnata ko faala da ko come ko fulo ali to kunna pirrija mas fula proprio. Piamo moƴƴa. Awa iko moƴƴa. Piamo moƴƴa. Piamo kadi. Kono non no wodi suka goɗɗo imo joɗi Lisabon to Portugal. Fi Allah e annabi Cerniño am. Fi Allah e annabijo ma on. Jokkumo piyamo hawo suula. Piyamo hawo anda. Hada ka ten. Kila soko ten. Hada ka ten. Abute. Akosi. Sarakuleta fala akosi. Non tengo tener pena di poveri, che ne vogliono tenere pena di delinquenti con la scuola. Bobo mi va a fare come che. Non tengo tener pena di poveri, che ne. Non tengo tener pena di bucabessa. Non tengo tener pena di bucabessa. Ma costare di misteri bagine, pa ba investi, pa ba pui che in pratica che bu apprendi lì. Pa ba vivi tranquillo, non ko kana recebi milioni di carta cada fine mês, pa paga conta bu dinheiro tudo tabaila. Pa ba ser patrão de bucabessa na butera, bandido, sinho ratazana de esgoto ali, pa bem sinta pa miti pobre que ne tudo nessa situação. Dinda tá vindo a falar como é que é? Uma ova. Tá, tinha coisa nela. Ali não chama agora, mana, nada, ok. Aquilo aqui problema que está ali. Tinha, nada que tem. A mim me estriba para mbala para terra lá. Pensei do patrão de minha cabeça, porque em cana tem patrão aqui, né? Não tem patrão na terra branca, em cana tem patrão na minha terra. Não cá podia para ver um grupozinho de bandidos, de calabantes, negadores de escola, delinquentes, como é farta, toquei na chamada de ativista.
dá vergonha para um meio de comunicação social internacional na chama aqui bandidos de ativista. Abo que põe pobre que não tudo em causa, põe futuro de gente em causa. Boa atrasar futuro de pobre, que boa atrasar futuro de imigrantes como estriba se terra. Abo bota bem sentar ali para bem sentar lei salam aleikum né coli para falar que. Ah? A mim estriba para balabra. Misteri para balabra, que gente que na labra que ali gente que na ajudan labra, e gente que não emprega. Quando tem essa família e emprego que na kirsina que na dar na terra lá. Ah? A mim comanga de espaço para labra. Ah? Porque nasceu agricultora lá na Guiné-Bissau. Ah? Patrão minha cabeça. Quanto gente que não emprega, manga de gente suma mi, custali, quanto gente que não emprega, dia se terra sadiante, mas nem caudo curente caro para vai cate. Nem se bala branca por balabra. Ah? Estrada de leste tudo dá, não vou ter nem com ainda que caro. Abo subai lá para vai a minha casa se vai Guiné para vai leste na nota bancas lá. A mim tem um lugar caro garante, porque só que lá que podia andar lá. Antate quando kuna continuidade na vai cada dia. Cal força de mais kuna tem para vai investir na botera. Ah? Aqueles que na vai para área de agricultura suma missing, como se vai. Amigo, a gente mau vai na tenta bias, se boca bem cana tissue mas, não cana tenta mas. Ah? E tu me passa, então não me se contena ali para resto de novo vida. Não como se contena minhas como se vai fazer negócio. Ah? Vou para brincadeira. Casi faz, casi paga. Carlos Santiago fala em el cabo faci, como é que fala? Cabo faci, cabo paga, na crioulo. Olha, Pedro, a bom pensa como uma brincadeira, nunca me centra, já? Para brincadeira, não chama de canto a boca na tinta, uma batilinha. Deixa tá, já? E esse que problema que está na escola, não tem que solidarizar com nenhum delinquente que não concilia na rede social. A mim preta cana solidarizar com nenhum bandido ali na rede social, que lá vai ficar claro. Quem come se chama de cruel e chama de maneira que chama aquilo lá e o problema. Vai andar com coisa na cabeça. E acaba que tá pagando a casa. E a mim. Portanto, um gasta minimamente preocupado para fingir que cerninho bar, cerno bar. Se Allah é annabi. Pimo no. A pia mo no house hula nani. Mi jonna ta ko faale da ko. Piamo. Gos na puina fula puro, fula di gabu, kinha fula prop. Ya? Oh. Brincadeira que botiu. Brincadeira que botiu. Botou de alguém tá nesse filho que pode nem terra, ali menino me estava com se terra. Ah? Mame tem medo de levar esse filho para estar doente e que tem primeiro socorro com essa correr menino. Ah? E que tem naquele país. Hoje é três grupo de ratos, você pensa como eles que dono de Guiné-Bissau, mas uma Deus está longe, que mal mandado, que bandidos que vão apoiar eles cometem bons pés na rabo. Boa desculpa, eles que pisa bons pés drito na rabo. Graças a Deus. Se Domingos estava na Guiné, falava mais como engenheiro Domingos mais praia. Mas graças a Deus, uma está pali. Coitado, ele na cura, esse caminho pali. Ou também na brinca com a vida de uma população tudo, de povo tudo. Vou meter povo na miséria. Vou sinta cara, sem vergonha, vou contar mentira. Vou bona sai. Bona abandonar rede social som. Acabou abandonando, não kunsana. Vou se aqui na chave que chite. Bichau chave, machuchi manga de. Não mandaram meter a cabeça em suas pernas. Ninguém vou pular papel, mas não quer se bicar raça, bana. Vou fora, vou na rinca hoje. Vou vir rede social. Vou vir, não está ali, não está jingire, não está balançando, não se polon de bra. Não, não está ali na rede social. Não está ali. Vou entrar ali, vou quinta, se vou cobrar 20 anos e séculos. E homem só, e mulher só, que tem quem que vou descontar nem caule. E que tem tudo que passa por diante, nem se não nunca conhece vos, se não nunca fala mal de vos, basta e apoia só domingo, borra tiga. Peranjo, já. É assim, peranjo quem que me estenta. Você como a minha tipo de coisa assim, não, tem que estar papel, para que se não entende. Yeah, esse que é o problema. Nunca se não olha aqui que vou na fala, por acaso. Na jubir, nunca se não olha. Yeah. Olha, deixa. Esse que é o problema que está ali. Não cobrado, não está lembrando como é início, não cobrado, mas o manga de gente trabalha não cobra, está lamenta. A mim, graças a Deus, a mim, que cobra mal música para minha orelha. O todo é minha não se só fato como é que gosta de preta. Fato como é que gosta de preta, o todo é bano comentar aí na cobra.
ko banang mambruta di racha alguém ko boka kunse ami só pensa que ita dentena corson pabieri kuma a boca conseguir alguém só fato de como alguém prenda se foto e vai apoio buna coba buna juda coba mal tudo tipo mal gosta irá parte gosta irá parte mas no início não fala não será que esse filho de Guiné como este corda né a boja fato de como gosta de preta de puro se foto lá na cobar buna vai 5 gente como tá na manga de prints minha gente minha telefone inquina print de coba males de gente com ninka kunse coba na maltena fazendo uma afirmação grave alguém que boca kunse nunca boa jal que bojo outros teta contando mentira como é kunse to je ka chiga de kunse se dono ah ali Beatriz Dias na pedilinha vou não entender tudo tipo de mal Beatriz Nya irmã kuma torna sai de caminhoneta sabe pardon madame up sai de caminhoneta bom dia bom dia você está livre você não tem nada na vai na pompa assim ok a mim folgado você está folgado também está trabalhando nisso merci monsieur na vai na sim bom dia ngobe mbocadinho que daqui a buna espremer lá me se fala tudo camaradas que na jovem bom dia me se lembrando só gente primeiro ida na Bruxelas ready pensa fica assim, se Beatriz Dias na França, não gostava de receber como preparativos na baila para receber primeira dama legítima que na bim lá para bem papel com a comunidade, mas Beatriz Bureri Casadrito, mas ok, a mim tá na saída não gosta, pensa na disso boss ali, não reflete direito, não pensa melhor e não jubi. Quem cuiara não tem que criticar se dono, não tem que cair de alguém, para se dono que repetir mais. A mim tá na certeza como é delinquentes, porque delinquente nunca cata muda. Ora que acaba em bido é na rede social mas para bem atacar. Que ela acabou tendo dúvida. Acabou pensar como é que passa aí na cinta. Não. Ora que na tona bir rosto sem vergonha, na com sabata coba mais gente. Na coba. Agora deve askin que na coba. Que ela lanca se bire. Mas está curiosa. Não está curiosa? Se é minha voz, vou seguir o caminho. Porque a mim como não é assim. Amigo não é para tudo que acabou passa assim já gosta. Minha coração fria, por da voz. Por da voz. Mas kami se fala como que encontrar com boss na rua, que ela já casibia, ela já quer responsabilidade. Mas só de hoje assim, juro, por da boss, porque Deus faz justiça. Deus faz justiça, bota uma aqui que pode tomar para burro boss mas. Sim, Beatriz, não espera bem a burro. ok. A mim me se só fala gente como mancana defender grupos que põe a lei de violência na Guiné-Bissau. Que era favorável é violência, ok? A mim contra a violência, mas se tem uma coisa que ficam feliz, doja é chutar para ser próprio presidente, acaba na palácio mas. Não, como a palácio, Beatriz. Palácio, na palácio. Na palácio, então está muito feliz. Para Deus por dar. Se contretém Deus não parte que não olham que por dar. Mas me está muito feliz. Para ver como está recolher aqui com o Semi. E que ele assim que está falando. Ok, aquilo aqui próprio que olha. Mas não sei como corpo quinto que eles é tempo. É na riba mais. Esses na riba mais. É na dar bocadinho de dinheiro. É na riba mais para estar rachadinho na rede social. Para ver acostumá-lo, preta. É acostumado e muitos muito violentos na boca, grupos muito violentos que o cara respeita nem seu próprio mame. Para ver o que sinta como mame de alguém. Horas e horas na rede social por cima. O mame é capaz de fazer pior. Sem dúvida. Olha, fêmeas, irmãs, primas, o capaz de fazer eles pior. É E que é só, esse que é o problema. O assim está bom na rincaúde, tá? Nós fomos jogados no chão, fomos chicoteados durante 30 minutos.
30 minutos fomos chicoteados, foram 56 batalhas. 56 batalhas. Foste capaz. Como é que foste capaz de contar 50? Tiveste tempo suficiente para contar 56 chibatadas, rapaz? Tu estás maluco? Em 30 minutos. 56 batalhas. Fomos levados para lá, nos despilam a roupa, nos mandaram meter cabeça. Meteram cabeça aonde? Vocês não meteram cabeça em nada. Deviam era meter as vossas cabeças lá no coisa, na fossa. Vou desculpa, vou nem conhecer em português, tam, porque você que mancobe português direito. Yeah? Pá. Foi bom. Olha. Foram batatas ruinguias, pá. Opa cá. Opa. Me se vai falar outra coisa. É como ela fala, opa cá. Me se vai falar, cá. Você sabia que é comigo? Car, você sabia, né? Car. Ainda não viram nada. Não viram nada, rapaz. Olha, se eu fosse o rapaz, como é que chama o rapaz? Como é que é o nome dele outra vez? O Cherninhozinho, que eu mandava-te pagar, que eu te dava o dinheiro, mandavas-lhe bater outra vez. Não tem educação, essas crianças não têm educação, pá. Eu não tinha minha colega de criança. Não tem educação, pá. Ah? 56 chibatadas na Medina. Haram. Jogaram-nos no vento. Nos jogaram no vento. Nos deram 56 chibatadas. Nos levaram para o plástico. Nada boca hoje. Fumo com boia. Fogo na bintras. Diri para vamos abantali. Bandidos, marabos, pito de pumba, suma que é facidimes. Trancou vos contra a parede, marabos, pito de pumba. Petras, tudo junto, suma rocuna yasa codorniz, lá na Portugal. Bandi salões, pá. Minha coração fria. Como a vaca que tem rabo, Deus que tá banal. Fim de vos rabo, pui vos mais rabo. Jarninho, amigo fã. Mas cabu sultan de tem paciência, a mim muito covarde, Cherninho. Cabu sultan que gostar de dor. Ya, a mim sim a razão na polo janan Cherninho. Cherninho me tubi janan desde já janan de antecipadamente Cherninho. 56 batalha. A boia tocou só uma mosca. Tam, boca aí lá. Tá sim, tava pui basovaria lá na carro lá. Entrar, e como a drendade, kip, sutamonsi, boca bintane aqui, mão para suta suco na Cherninho. Outro desmaia lá na chur de galinha de grande. A mim que tem mais que na firma para mim. Mas Deus um contato, mas Deus manda não se mantampa. E tibos mu, para ver tibos nesse para ficar ali te cantor. Abute, Cherninho. Abute, aí falta aqui chaminé andante de Portugal. Abute, não tem um vídeo, não tem aqui coba bananzema na cabeça. E coba Dona Flora. Não manda o Cherninho. Abute, nada cate. A mim cabu sutando a nós para ali, a nós coitado. A nós não tem ninguém, era nem beira, não tem arma, não tem tropa, não tem militar, não tem nada. Boca só que não tem. Nada cate. Quem quiser? Nggak pode fazer nada, kami como tá cabra, vai pôr nesse bolso. Findiu rabo, nhabiu bunda com paia santa, toque. Que lá só. Bom, vou ficar direito, vou ter bom dia, bom segunda-feira. Senhor feitor chibatari, verdade, e Delcina. Rapaz marado, rapaz jogado na vento, na Medina, praça pública. Rapaz chibatado, rapaz esgolpeado na pito. Apito de pum, Cherninho, que é que não faz por dano. Outro na pupachur, desmaiado corda, galinha de granja, falar. E dita, e continua. Só para aquela tudo estratégia para que Cherninho sutal, como é desmaia. Bruta de homem, isso, mas você que está com a mal na carro, Cherninho não tocou só desmaia. Outro na chora chur la ratatouille na chora e falar calman camura ali linda a mi grilo temento bukas como e grilo bukas sintinha chero cabu fala como amor nada que tenha gente bom era vai comprar coisa fresco bem bibi suma minta pega teso a não tá pega teso a bosco está ali bota pega teso Ok, mas tem problema de telefone, desculpam. Vou desculpar. Vou desculpar. Na papel rápido, na de show.
Voilà, mas que na fala ba, mi nunca tenho pena deles, nunca tenho nunca pena deles, babia. Quem que tem pena é galinha? Não, nunca tenho nunca pena deles, nunca pena. Ao contrário, mrito com nyara misa pé. Rito, te ouço com esse rosto na minha página, não tá caindo garaça. Mwaja bukuila bufala Rambo. Ali Rambo. Rambo, Cheche, Rambo. Cheche, metti dentro anche Cheche na chica, che la tanna rille. Chi Cheche? Cerninho. Ah, ok. Cerninho. Pai chiga na outro, então de outro cusa aqui para cima, mas que é? Não é assim para poupar, para cá ninguém toca Cerninho. Para cá ninguém fica culpado. Cerninho é espiritual não só. E depois a mim me se fala de não tal presidente que está chamado presidente do povo. Presidente do povo como é de frente a esse povo. Que lá também, não acha que ele deve trocar o nome, não acha como ele deve trocar o nome. E causa? Ele deve trocar o nome. E se secretário de casa de que ela que tal Dara, que vem também que na fazer pergunta sobre esses camaradas e fica sendo rincão e uma barrinca, ele outro mas leite na Bissau, como duro se mal gosto do coisa papia, é ter rinca só eu. Mas era pedindo amizade com força, como é me ensinou amizade. A mim falei eles para ele livrar, né? Não. Pecador que direto, se é diretista, se tem som que tá põe óculos, uma mosca de setizé. Isso aqui. O parcinho do, você tá põe óculos, uma mosca de setizé. E ali que mesmo que falam com uma pambaiguinha vai mandar boca lá. Você pensa se papel que tem aqui na Bissau? Você pensa se papel que do Guiné? Amiga, raça que tá fazendo. Se assim como a minha Guiné na família de Covid com mais medo de que eles, a minha medo eles Covid com medo. Bobi. Não vai de. Policiano como para não vai de. Policiano como nem se deportado não para vai. Como nem se deportado. Por não mudar nacionalidade. Kau kansa direito, ya não jumbai sabe né kau. Policiano como nem se não, por não mudar nacionalidade, por não falar nossa guinense. A mim que tempo vai já pensar mídia jamaicano, já não tem rasta. Barang há 3 anos atrás ou 4 anos. Mas pegabilha bano tá malíria, malíria lá é deportar no Guiné. Não, era levar no palácio. Você me sulte na palácio luxo. Que ele dava graças a Deus. Porque eles sultaram no palácio. Ele dava sujo com esse palácio. Ele vai com de forma. Ele vive contente agora, ele vive contente. A mim tá com na palácio. Só olha pequeno, mas tá firma valendo na sana na Natal. Boy, com carnaval. Eu vou levar no palácio, vou dar o tratamento à francesa. A francesa. Vou de torreia, mas quem fala de popi? De popi. É minha parente. De popi, de sano. A nós que coitado. É, coisa, senhor irmão. Eu continuo na perole na Paris, a minha perole na Paris. Tá, bom, Beatriz. Na perole na Paris. Como? Como é que preparativos na Bahia? Não arranca, não arranca. Vou vir, vou na casa, sai, vou vir. Beatriz, para receber de luxo, a francesa. Vou vir, a mim kunsa. É como na lanta segunda-feira vai trabalhar. Vou fazer isso, Beatriz. Também é dia que na doença, dia 20 já não está doente. A mim kunsa já fingi com uma curva de tensão sangue alto. E que agora? Ali no papel, ele é assim, ele está trabalhando, que não amigos de que lado. Ele é bem Lúcia. É causa, é duro, não só, mas é causa. Tem que lá só. Ok, não é pera boss, com grande amor. E para Deus ajudar para cada quem conseguir mais para perder esse tempo, para perder esse dia, para perder esse trabalho, para Deus bem tudo que na tona disse se trabalho disse esse dia para encontro ali, para Deus benir, para Deus abençoar, para Deus proteger, para cada quem bem e riba mais, e riba direito. Amém. Voilà.
Que lá somos não está ali, não a preparar, não a pera boss, vou chamar, não vou dar no dia quando chegar, não a buscar boss. E que tem problema. Não Ok. tem nenhum problema, Voilà. Beatriz. Não tem nenhum problema. A boa conta de canja na tem lá. Canja tem que ter para não poder preparar, porque Não, não, antes. ah, não pude limão com malgueta ali. Subana Guiné. Que ela sabe. Não gosta. Beatriz, Sim. falando, tu tem alguma informação? É o primeiro viagem, a primeira dama na Bahia, assim, para encontrar com mulheres. E o primeiro viagem com mulheres do UDEMU, né? O UDEMU na invita alguém para bailar? E primeiro viagem. Primeira dama? Ah, e primeiro viagem, desculpa. E primeiro viagem, yeah. E primeiro viagem. Só para não caprichar. E para caprichar agora, e para caprichar. E primeiro viagem, yeah. E primeiro viagem. Tá bom. Manda só para não mulheres de França. Vou para no riso, vou. Não namara. Nós está ali na pera, não namara. Para tudo mulheres vim. Para bem na tio, para bem tio. Para bem tio, nós está ali na pera, boss. Tá bom, obrigado. Se Deus quiser, no poder de Deus, tá? Deus e Pai. Não sei como não está fazendo maldade, não quer pensar maldade para ninguém. Não pensa só melhoria para nós terra. É verdade. Yeah. Tá Só bom. melhoria para nós Bom terra. dia no trabalho. Obrigado. Segunda-feira. Obrigada. Valeu. Tchau, beijinho. Outro. Bom, perante a vos, muito obrigado a vos tudo. Pai, no curto de baile de dia de semana, como anga eles não se começar a trabalhar, e gasta já 100 mega toque, gasta 6 giga, outros estão na casa, me folgar os, gente soma mim, e pronto. Não, pera, cabanha esses chicoteados ali, na praça pública, tipo novela de escravos, Isaura, que levados na palácio, os melhores dos chicoteados. 56 chibatadas que vêm na pontada. Bruno, 56. Ah? Eu pensei que na conta estabelecimento tem limite. Se boca tira boca na Cherninho, a voz dos, na conta mentira no nome de Cherninho, 56 chibatadas. Que abraço que o Cherninho tem para 56 chibatadas na 30 minutos. Vou pensar como tudo que vai na lira aqui. Se boca tira boca, a voz dos na Cherninho. Bona matéria. Enquanto a voz como um monte de anjo que vem chicotear a voz. Que nem eu tenho aqui força de chicotear 56 chibatadas, minha gente. Vou acordar para a realidade. Nem barão de Araruna. Ou iba aqui naquele tempo de escravatura. Está trocando. Alguém só que por ir a 56 chibatadas. Naquele braço. Minha gente, naquele braço de Cherninho para 56 você vê que é boa perança. Se assim canem por isso aí. Boa perança desliga. Vou ficar direito, vou ficar com isso. Beijo, preta, fiche. Essa também. E na vez abute Cherninho. Piamo hao sula nani. Piamo no. Tchau. Beijo Cherninho. Tá bom? Acabou se tá no bom. Não nunca faz nada. Com sangue a doja não. Nada que tem. Viva Domingos Simões Pereira, presidente da República de tudo Guinness. Viva a primeira dama. Viva encontro dia 24. Abaixo o Covid-19, abaixo o coronavírus de zebar na cabeça, grupos de golpistas, abaixo a voz tudo, tá bom? Abaixo. Nada, Cate. Tchau. Bom descanso a vós tudo, Anja. Beijinho. Boa semana de trabalho para vós tudo. Nós estamos juntos. Tulilu. De 24 para diante, só Francisco na papel. Tem que começar a treinar, Francisco. Que la hora. Nada, Cate. Beijo, Tierno. Beijinho. Nada, Cate. Nada, Cate.